mulher não sofrer violência bastasse ela ter consciência, feminista nenhuma morreria por feminicídio. Esse argumento de que para a mulher não sofrer violência basta ela identificar sinais no homem, ele não se sustenta. E eu vou te explicar por quê. O primeiro motivo é uma questão ideológica. Se a gente tem uma sociedade que ela é estruturalmente patriarcal, misógina, machista, e essa sociedade ela vai produzir determinadas formas de subjetividade nos homens, ela também vai estar criando formas de subjetividade nas mulheres. Então, meu ponto é, um comportamento de um homem que pode ser visto como um grande sinal de alerta e perigo para algumas mulheres, para outras pode ser visto como um comportamento extremamente intrínseco à masculinidade. E é justamente por isso que aquele papo de mulher de bandido é um papo furado. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando pela Unifesp, aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Esse vídeo é da Flávia Albuquerque, vou deixar o arroba dela, e eu resolvi pegar como mote justamente para falar sobre essa figura da mulher de bandido. A figura da mulher de bandido seria aquela que se relaciona com caras que obviamente vão lhe bater, obviamente vão lhe causar algum dano físico, alguma violência, e mesmo essa violência acontecendo, voltam para eles. Inclusive, vale a pena dizer também que eu fiz alguns vídeos sobre o Calvo do Campari, sobre o caso de violência do Calvo, e teve muitos comentários, tanto de homens como de mulheres, questionando a namorada, né? Como que essa namorada foi namorar esse cara, né? Aconteceu previsível, então ela meio que assim, por que ela foi lá, né? Questionando a sua ida até o Calvo do Campari. Questionando a confiança, portanto, que ela colocava sobre o Calvo. Que é muito parecido como quando acontece, por exemplo, uma punição física a alguma namorada, alguma mulher que se envolvia com um líder de facção, por exemplo, e ela acaba tendo a cabeça raspada ou acaba, né, indo dessa para melhor. Essa figura da mulher de bandido, essencialmente, é uma figura que não só naturaliza uma violência masculina, como coloca numa decisão pessoal, numa decisão própria da mulher, se colocar ou não em risco. Sem o entendimento de que quando a gente faz uma decisão sobre algo, seja lá quem for, seja a pessoa que for, quando toma uma decisão sobre qualquer assunto, essa decisão acontece numa base de critérios que são aprendidos ao longo da vida. Ou seja, nenhuma escolha é feita no vácuo, nenhuma escolha é feita do nada. E mais do que isso, nenhuma escolha é feita com um leque infinito de opções. E nenhuma escolha é feita entre pessoas diferentes com as mesmas opções que cada uma dessas pessoas teria. Não são opções iguais. Isso porque os critérios aprendidos ao longo da vida para se compreender o mundo e entender os tipos de opções que se tem para cada escolha são critérios que vão variar de acordo com local, de acordo com cultura, de acordo com classe social, raça, gênero, etc, etc, etc. O que eu estou querendo dizer é que pode muito bem ser que uma pessoa que de repente escolhe se relacionar com alguém que pra gente é meio óbvio que é alguém ameaçador, pode ser, de repente, que dentre os critérios, esse de ser ameaçador nem faz parte. Ou, como disse a Flávia, é intrínseco à masculinidade. Dessa forma, não há outra opção. Aqueles que não têm essa ameaça, essa aura de ameaça, nem são homens de verdade. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Isso nos dá a oportunidade de chegar num ponto em que talvez falar sobre patriarcado, discurso machista, não seja falar sobre culpa, mas sim sobre estrutura, sobre construção de subjetividades, sobre constituição de sujeitos. Porque, na minha opinião, um dos primeiros passos para se compreender de fato o funcionamento desses fenômenos que envolvem gênero, que envolvem patriarcado, que envolvem machismo, que envolve produção de subjetividade, é desmoralizando a conversa um pouco. Bom, eu falo muito sobre masculinidade aqui no Colunas Tortas e tem uma coisa que é meio frequente, assim,
que é a figura de um homem que aparece, quando eu estou falando de masculinidade, falando sobre como que os homens são constituídos pelo machismo, e aparece um cara dizendo que o homem é culpado de tudo, nunca é culpa da mulher. Perceba, o erro desse tipo de comentário é achar que se trata de uma conversa sobre de quem é a culpa e não entender que se trata de uma conversa sobre processos de fabricação de nós enquanto homens e também fabricação das mulheres enquanto mulheres. E que o machismo enquanto discurso, ele não é algo que pertence a alguém, ele é algo que está acontecendo em cima de todo mundo e gerando uma hierarquia social, uma hierarquia ética também, e que faz com que homens estejam numa posição ali privilegiada em relação às mulheres em geral, pensando em categorias, não pensando em todas as microsituações do mundo, mas pensando de um jeito macro, em categorias. E isso não é fácil de se falar, na medida em que a gente no dia a dia, na vida, a gente não absorve critérios para ter um entendimento que não seja moralizante das coisas. Essa não é uma conversa que todo mundo consegue ter. Assim, falando na real, metendo a real aqui, não é uma conversa que todo mundo consegue participar. Seja homem, seja mulher, não é uma conversa que todo mundo consegue participar honestamente. Em algum momento se vai cair em certos moralismos e em uma certa necessidade de dar um passo atrás. A figura da mulher de bandido é justamente essa figura que nasce quando esse passo atrás não é dado, na medida em que não parece ser um fenômeno social, essa figura específica. Na medida em que não parece que machismo é um fenômeno social, na medida em que parece que machismo é um cara que bateu na mulher, ponto. Na medida em que não parece que patriarcado é um fenômeno social também, parece que patriarcado é um cara que manda na família todo truculento. Agora, indo direto ao ponto, a figura da mulher de bandido é uma das maneiras justamente de se afastar as estruturas que nos constituem de quem nós somos e de transformar a mulher que meio que foi criada para participar de relações com um certo tipo de masculinidade que seria a única legitimada, de colocar ela como a própria responsável por isso. Objetivamente não se é. Objetivamente, ninguém é um responsável individual por quem se é. Talvez legalmente seja, mas a gente não está falando de direito, a gente está falando da realidade social. Objetivamente, nós somos aquilo que deu pra gente ser. O que mais importa é o que a gente vai fazer com o que deu pra gente ser. Tudo bem?